rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E já está no ar, a bola já rola aqui no Impasse de Bola. O seu programa de toda terça-feira às 19 horas aqui pela Rádio PH. O programa semanal que conversa sobre o futebol palhocense, essa nossa paixão de algum tempo aqui em Palhoça. E a gente tem todo o prazer, a honra, a alegria de estar em mais um programa direto aqui pela Rádio PH. Hoje no oferecimento da Via Placas, emplacamento veicular, e também da Mário Esporte, sempre parceiros do futebol palhocense. Você que nos ouve pela Rádio PH ao vivo pelo site do Jornal Palhocense ou pelo site da CDL. Estamos também ao vivo pelo site oficial da Rádio PH, phradio.com.br. Você nos ouve também pelo YouTube, pelo Facebook, você acompanha os destaques no Instagram e também em podcast pelo Spotify e pelo Deezer. Essa é a Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. E hoje tocando a bola comigo aqui no Impasse de Bola, nessa terça-feira, dia 28, ele, Amaro Júnior. Boa noite, gurizão, como estás? Boa noite, Alexandre. Sempre feliz quando me chamam de gurizão, sabe? Sempre feliz. E boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos nossos convidados, que já vais... Eu já vou tomar a liberdade aqui, Alexandre. Já vou fazer a apresentação aqui do Aloísio. Aloísio, pô, satisfação imensa de estar recebendo aqui no Impasse de Bola. Boa noite, Amaro. Boa noite, amigos aqui da mesa, né? Samuca, a gente se criou junto aí. Tivemos essa infância aí junta. Pra mim é um prazer tá fazendo parte dessa mesa e vamos conversar aí sobre futebol aí da Palhoça. Samuca, pô, seja bem-vindo, cara. Pô, quando eu te liguei, eu sei que muito atarefado, mas hoje ainda... Não, Amaro, eu vou lá no programa, vai ser show, eu ir. Cara, porra, fiquei muito feliz. Tem uma trajetória vencedora no futebol amador aqui do Palhoça e região. Tô muito feliz, porque esse aqui, Aloysio, é o momento que a gente tem de divulgar o nosso futebol, o nosso espaço de esporte. Então a gente tá tentando aí, brigando para que isso aconteça e que vocês utilizem bem esse espaço também. Seja bem-vindo, Samuca. Boa noite, Amaro. Boa noite a todos os ouvintes, né, da rádio. Para mim é um prazer estar sempre falando de futebol amador, da nossa região, cidade da qual eu me identifico, me criei, me formei aqui. E para mim é sempre um prazer e estou sempre à disposição de falar do futebol, que é a coisa que eu mais amo aí. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, muito legal. Vamos, Alexandre? Bora, esse primeiro bloco a gente sempre gosta de falar das últimas, né, das novidades, das news, e nada como a gente revisar aí os resultados do último final de semana. A gente tem alguns campeonatos aqui na região rolando, muita notícia chegando, e o pessoal quer não só saber os resultados, mas também a análise da nossa mesa qualificada nesse Impasse de Bola dessa terça-feira. Amaro, o que a gente teve aí na última rodada do final de semana? Primeiro, lamentar a ausência do Najib novamente. O Najib está recuperando sua saúde. Logo, logo ele estará conosco novamente, né? Volta, Najib. Volta, Najib. Volta, Najib. O Najib é sempre encarregado de trazer esses informativos, mas semana passada foi um período muito chuvoso e os jogos do Quarentão foram a maioria suspensos. A gente só conseguiu fazer o jogo do Paraíso e Unisol. O Paraíso venceu lá no Sertão do Campo por 1-0, a equipe da Guarda. E no Cinquentão nós só tivemos jogo lá no campo do Atlântico, né? E lá o Atlântico venceu o primeiro jogo da competição lá, saiu, só tinha empatado uma, agora fez 3-0 no Monde, foi a 4 pontos. E o Catarinense fez o crime no Cruzeiro da Guarda vencendo por 1-0. Né? Então esses são os resultados do Cinquentão e do Quarentão. E aí viemos para a Copa Interligas, né? O Paysandu recebeu a notícia, Samuca, no sábado, 17 horas, que não aconteceria o jogo do domingo. O presidente Nelson foi à loucura, toda a logística, né? Eu, inclusive, fiz contato com a federação, porque, Alexandre, assim, ó, o Paysandu tinha alugado o ônibus para os seus atletas se deslocarem, para a sua torcida se deslocar, tem toda uma mobilização, refeição, enfim, toda a estrutura. E aí o jogo, a notícia veio, deu uma esfriada nessa parada aí, né, Samuca? Amaro, muito bem colocado, né? Já faz mais de uma semana que a gente está na espera, né? Nessa ansiedade de estrear na competição. Infelizmente, por vários motivos que, né, não sei te explicar exatamente, não tenho uma explicação até agora convincente, não me convenceu nenhuma das explicações, e a gente não estreou na competição ainda. Então estávamos ansiosos para que fosse domingo agora, né? E acabou que sábado, conforme tu falou, a gente recebe a notícia que não ia ter jogo. Achei muito desagradável.
porque a gente faz toda uma programação aos atletas, comissão técnica, a diretoria, todo mundo empenhado para dar o seu melhor e acaba que não teve jogo, infelizmente. Agora Porque mexe com a agenda de tanta gente, né, Samuca? Tanta gente envolvida, né? Na verdade, o futebol amador, as pessoas têm que entender que, primeiramente, a gente não vive do futebol. Então, cada um tem suas vidas pessoais, seus trabalhos, seus afazeres, seus compromissos. Então, quando a gente se submete a fazer o futebol amador, é uma paixão. Quando acontece essas coisas em cima da hora, mexe com muita coisa. Então, é uma coisa que eu sempre bato, tem que ser olhada com mais carinho, porque além do futebol são seres humanos, são pessoas que têm seus compromissos. E não é simplesmente de mandar uma mensagem, não vai ter jogo e tá tudo bem. Essa é a minha opinião. Na verdade, é até uma falta de respeito. A gente, exatamente. A gente pode levar até para esse lado, porque imagina querer cancelar uma rodada toda por causa de chuva que nem estava acontecendo no momento. A previsão do outro dia também não era de chuva, então a gente começou a botar isso em impasse lá para eles. Entendeu? No grupo da Copa Interligas e em conversa com o presidente do Avante, que até é meu irmão, ele falou, não, coloca lá isso. Comecei a cobrar e daí começou a mexer o grupo e conseguiram consertar mais um erro que eles já iam cometer, né? Não, é uma loucura porque assim, né? O caso do Paysandu ainda ia jogar fora de casa. Sim. Mas o Avante, que é mandatário do jogo, não é consultado a transferência se o campo tem ou não condições de jogo. Entendeu? E aí o jogo de vocês, Samuca, ficou para as 21h30 da próxima quinta-feira. Então, para piorar a situação, claro que respeitando ao Barrense, que não tem nada a ver com essa decisão, o nosso jogo vai ser 21h30 lá na Barra da Lagoa. Imagina vocês que a gente vai ter que se deslocar daqui de Palhoça, num dia de semana, para jogar uma partida de futebol 21h30 na Barra da Lagoa. Tá, então vamos agora pro Avante. O Avante só emoção, né? O Avante só emoção. Na sexta-feira tá evoluindo para cima e para baixo e tem que viabilizar a situação do policiamento, porque essa é a história do amador, né? E aí conseguimos lá. Fiquei uma semana de plantão ali todo dia. Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, liberado, o policiamento foi. Mas aí houve o ameaço de não ter o jogo. Então. Houve a ameaça de ter o jogo. O Nelson, eu estava jantando com o Nelson. Eu estava na posse do Rotary Club lá no Aririu e o Nelson estava presente no jantar. Esse Amaro, não acredito, cara. Recebi comunicado que não vai ter o jogo. O Samuca tá louco, meus jogadores estão me cobrando. E o Aloysio me ligando. Eu estava numa fala e retornei pro Aloysio. E depois ele disse pra mim: Amaro, o nosso deu certo, já consegui reverter. E aí eu fui lá no jogo, inclusive, Aloysio. Eu vi, eu consegui de lá te visualizar lá, bem no lado de um banco lá sentado lá, acho que lá com a tua esposa, né? Fui lá do com a lado, esposa. Né? Então eu vi, é legal, né? Tá participando também, tá acompanhando. Tivemos esse embrolho de novo aí, porque que nem o Samuca tava falando, a gente não vive do futebol só, mas a gente se dedica ao futebol. Quando a gente faz 100%, entendeu? E tem pessoas que ficam empurrando com a barriga para chegar em cima da hora e decidir simplesmente fazer um papel, assinar e enviar sem comunicar ninguém, né? Comunicar através de um papel é fácil, mas ver a corrida que a gente fez, tinha atleta do nosso time que se não tem esse jogo, eles não queriam mais jogar aqui, pô. Dizer, não, a gente vai dar preferência em outros campeonatos, porque o campeonato aí não acontece, entendeu? Então a gente teve mais esse problema aí também. E o que nós temos que esclarecer é o seguinte: a Copa Interligas são os representantes das ligas daqui da Grande Florianópolis e a Federação dá chancela para uma das ligas organizarem. Isso é meio que rotativo. E esse ano ela cedeu para a Liga de Santo Amaro da Imperatriz, presidente Éder, que está à frente da organização do evento. Porque às vezes eles podem confundir que é o nosso presidente aqui, não tem nada a ver com a nossa liga. Nós estamos apenas participando. A chancela de organização é da Liga de Santo Amaro da Imperatriz, né? Isso. E nós estamos bem encaminhados aí para a classificação. O Avante foi só emoção também. Fizeram 6-0 no vice-campeão de Florianópolis, né? Já haviam vencido fora de casa o campeão de Florianópolis, a equipe do Náutico. E ontem estavam na contagem ali, quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em primeiro, quem fica em segundo. E me conta como é que terminou ali a contagem de vocês, a emoção final. Isso foi um jogo bem emocionante, né? A gente estava até comentando um pouco antes ali, que mexe com tudo, né? A gente tá em frações de segundo, tudo mudava. Então a gente estava de olho no jogo do nosso adversário, porque a gente se programou para ser o primeiro do campeonato, né? Então eu acho que quando tu entra numa competição, não é querer ser mais ou menos que as outras equipes, mas tu tem que buscar algum objetivo. E a gente se preparou e estava trabalhando para isso. Teve esse imbróglio já lá de perca de ponto, que nos atrapalhou, mas a gente sabia que era difícil golear, e a goleada ela acontece, ninguém programa ela, a gente vai em busca da vitória, né? Então a gente conseguiu abrir 3-0 no primeiro tempo e a gente viu que
estava no páreo para chegar na ponta da tabela. Então, fiquemos acompanhando o resultado do outro jogo também, porque estava ocorrendo no mesmo horário, né? E graças a Deus ali chegou no final do jogo, faltava acho que 5 minutos para acabar o jogo. Nossa equipe fez o 5º gol e com o 5º gol lá tava 2-0 Náutico e Marihuana. Tava 2-0 pro Náutico e 5-0 pro Avante. E esse resultado colocava o Avante em primeiro e o Náutico em segundo. Mas 2 minutos depois o Náutico fez o 3º gol. E a gente só tinha mais 1 minuto de jogo e a gente teve uma falta. E só tinha mais aquele lance. O Bandeirinha estava na minha frente ali, onde ele passa, e hoje eles se comunicam eles têm uma comunicação ali via rádio, não sei como é que funciona direito. E eu perguntei, e ele falou pra mim, o juiz já falou aqui que é só essa falta e o jogo acabou. Que adrenalina, que pressão. Tu é obrigado a fazer o gol. Eu falei pra ele, vai todo mundo pra lá e tem que sair o gol nessa falta, avisa lá. Até o Aloysio quis correr pra lá. Isso, e o Elton Serrano foi pra bola, eu falei, não deixa ninguém chegar perto de te desconcentrar e tu faz esse gol, cara. E graças a Deus ele foi abençoado aí, fez mais um belo gol pelo Avante aí, a gente conseguiu sair classificado e em primeiro lugar do grupo ainda, que é o que nos deixa muito orgulhoso e esperançoso para a próxima fase. Para um final, para um início tão conturbado, né, Amaro? De fato, a gente relatou aqui, a tendência é classificar os 3, né? Sim, sim. Só se a gente tiver alguma coisa anormal, a bola tem uns segredos, então a gente tem que sempre ter muito cuidado. Mas o Liverpool já encaminhou a classificação, o Avante também. O Náutico também já está classificado, só definindo agora a situação do Paysandu e do Barrense, é isso, né? Dos dois agora saem próximo, semifinalista. Aí vamos ver a classificação para ver como é que fica o cruzamento, é isso, né, Samuca? Era para mim estar tranquilinho aqui agora. Pecado, né? Mas tu acha que isso também pode ser um que a mais para dar mais um incentivo para os jogadores? Como é que tu percebe essa questão mais emocional? Eu sempre costumo dizer que dentro de uma competição há várias competições. A primeira é classificar, depois começa tudo de novo, né? Então, hoje a gente, por um lado, é interessante porque, claro, não depende da gente respeitando o adversário, respeitando tudo que o futebol pode apresentar, como o Amaro conhece, né, mais do que ninguém, mas a gente ficou com a opção de escolher também o adversário, claro. Nos dá essa opção. Depende muito do que a gente vai definir dentro do jogo, né? Então, como o Aloysio falou, eles gostariam da primeira posição, né, no grupo deles, e a gente vai buscar a nossa posição dentro do grupo do que a gente acha que é melhor para nós. A semi é jogos de ida e volta? A semi é jogos de ida e volta, né? Então, vamos fazer por merecer, né? Vamos jogar, vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que acontece. O importante, a primeira mão, é classificar. No segundo bloco a gente pode voltar, Mário, falar um pouquinho mais sobre esse impasse para tentar entender talvez isso também, não só no que acontece no campo, mas nos bastidores também. Acho que de repente a gente pode trazer para nossa audiência, o que a gente vai querer ouvir um pouquinho mais sobre isso também, o que rola. É isso aí. O Avante, rapaz, eu fui ver o teu time lá, Luiz. O que meio de campo é aquele, né? Montou um time extremamente competitivo, o Wesley de volante, o Egon, minha de ligação, esse Serrano, muito bom jogador, já jogou ano passado, eu vi o jogo contra o Paysandu, bom jogador. Aquele atacante, tu tinha um atacante de velocidade pelo lado também que tinha vindo junto com o Serrano, ele faz parte ainda do... Faz parte, ele teve um problema na viagem para vir, que ele também mora em Urubici, teve um problema familiar, em cima da hora ele não conseguiu vir pro jogo. Mas é que nem o que eu aprendi no futebol nesses 2 anos que eu tô à frente da nossa equipe, é criar um grupo, né? Então, se tu conseguir criar um grupo forte, tu vai sentir a ausência dele, mas só que os outros jogadores conseguem fazer o serviço que a gente procura, né? Então, graças a Deus aí a gente está sendo abençoado, a gente conseguiu fazer um grupo forte nesse sentido de ter quantidade com qualidade, né? Sabe que em 97 eu joguei uma Interligas pelo Avante. Me lembro. Eu joguei em 97 pelo Avante. O Avante. Vocês sabem também que o único campeão palhocense da Interligas é o Eldorado, né? Eldorado, o Eldorado. O Paysandu já chegou, né? Perdeu pro Ajax. Cerâmica chegou. O Cerâmica chegou. Acho que foi o último que chegou, perdeu, né? Também. Eu fui lá ver contra o Grêmio, lá no 2014. do Avante. 2014. Lá em Santo Antônio. Eu fui nesse jogo lá assistir na época. Isso. E aí em 97 eu tive eu joguei o campeonato municipal lá e depois a gente montou o time, o Aí, que era o treinador, eu fiz parte da equipe também. Perdi uma classificação em casa também. Perdi uma classificação em casa. E é um campeonato mesmo que dá essa conotação regional, né? E cria algumas rivalidades intermunicipais, o que eu também acho interessante. Mas o Luiz falava sobre como montou essa equipe.
por acontecer de não ter uma pré-temporada muitas vezes e tal, como é que tu percebe alguns jogadores têm mais facilidade de uma adaptação durante o próprio jogo e uma interação, assim, como é que tu percebe que o time ganhou um volume e um corpo único no decorrer, assim, das competições? A gente sabe que pro time ficar cada vez mais forte tem que estar jogando quanto mais tempo junto, melhor. Então a gente tem uma base já que vem jogando desde o ano passado junto, então isso também ajuda, né? Ajuda bastante. Então a gente não tem medo de botar quem a gente conhece no campo. O ruim é quando tu vai estrear um jogador que também tu nunca viu jogar e também nunca jogou com ninguém que tá na tua equipe. Então aí que fica uma diferença. A gente teve estreias ontem no nosso time, porque, né, como a gente não conseguiu também jogar muito ainda, é só a segunda partida nossa, a gente teve estreias, também botemos pra jogar pra ver, mas quando tu coloca no meio de gente que já tá habituada a jogar, também os caras são fera, como diz o outro, né? Então a gente tá conseguindo fazer essa junção aí e tá dando certo. Samuca, eu só queria perguntar sobre a questão da inteligência claro, os outros times também acompanham o nosso dia a dia. Agora a gente provavelmente vai para uma semi com a atenção de todos. Vocês também estudam os outros times? Como é que funciona essa parte? Eu sempre que eu posso, eu vou assistir o meu adversário, o possível adversário lá na frente. Estou sempre analisando. Sempre procurando saber quais os atletas que estão nos outros times. Isso é importante para a gente passar naquele momento de vestiário, né, Amaro? Que ele é rápido, mas ele é necessário. Você viu o jogo do Avante ontem? Eu assisti. Eu assisti. É importante. Eu assisti, é importante, porque a gente não treina. O Luiz falou uma coisa muito bem. A gente não treina durante a semana. Eu até costumo falar assim, para os atletas e para a grande maioria, eu não gosto de ser chamado de técnico. Eu acho que a gente é mais gestor do que propriamente um técnico. O técnico foi o Amaro, né? Fez um belo trabalho no Guarani, no Figueirense. Um líder de pessoas. Eu acho que a gente trabalha a gestão. Tu extrair daquele atleta o melhor dele naquele momento e o que ele pode proporcionar para o coletivo, essa é a nossa função. Porque treinador é um rótulo que no amador não deveria existir. Eu vou com todo respeito. Puxar um gancho junto com o Samuca aí, já me intrometer um pouco. É assim que funciona mesmo, né? Nós no amador é assim que funciona. O meu auxiliar, ele ainda perguntou pra mim, Aloysio, porque eu tinha 3 formação pra entrar nesse jogo contra o Vila Nova. Ele perguntou, tá aí, qual que tu já decidisse, qual que tu vai entrar em campo? Eu falei pra ele, cara, eu já tenho na minha cabeça o melhor time pra formação que eu também já tenho na minha cabeça. Só que eu preciso estar dentro do vestiário e olhar no olho do jogador e ver se aquele jogador ele tá disposto a jogar do jeito que eu venho pensando dele. Porque eu penso neles a semana toda, entendeu? Então eu quero saber se eles estão na mesma vibe que eu tô, na mesma energia. Então isso muda. E eu já cheguei a mudar. Saiu jogando com aquele, eu digo, a gente tem um grupo qualificado. Então tu tem que ter essa dinâmica e tens que saber na hora quem que tu vai colocar. Porque, esse feeling, né? Esse feeling. Então, né, aproveitando o gancho ali, queria também falar um pouco disso. E tem mais um detalhe também. Agradar aquele que sai jogando é fácil. O que fica esperando é que entra a função do gestor que tá ali do lado do... Porque a hora que tu precisar... No futebol tu só troca quando não tá dando certo, né? Ou quando tá de 5 que tu vai dar um... né? Então qual que é a função? É fazer o cara que tá sentado ali acreditar que talvez naquele momento ele é mais importante do que aquele que saiu jogando. Justamente. Tens uma opção de jogo, um pensamento, vamos cansar o adversário, depois tu entra pra fazer a diferença. E inúmeras vezes no futebol, quem resolve o jogo é quem ficou como opção. E às vezes eles não se atentam a isso, né, Samuca? Os atletas acham que tem que ser o titular. Né? Cara, quando tu faz parte de um grupo que quer ser vencedor, é o grupo todo, entendeu? Nisso que faz diferença. Então, quando tu bota um atleta e ele faz aquilo que tu pediu pra ele fazer, é aquilo que ganha, entendeu? Aquilo ali não tem mérito melhor do que aquilo. Então... E na bola tem um ditado, Alexandre, que quem sai na foto no jogo de estreia não é o mesmo que sai na foto na final da competição. Né? É verdade. Nós somos mesmo. Em 2020, na final, eu tive essa experiência, né? O Paysandu, ele tem uma torcida muito grande, o pessoal que participa, tá sempre nos jogos, acompanha. E aí, na cabeça deles, eles tinham um time pra sair jogando e tal. E eu, por questão de critério, eu uso muito isso. Questão de critério, quem chega vai ter que esperar, independente da sua qualidade, vai ter que esperar, né? Porque eu falo assim que um jogo se ganha com um time, mas uma competição pode se ganhar com um grupo.
Se tivesse entendimento, seja bem-vindo. Se não tiver, nem vem. Senão não precisava a gente estar ali também, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei com o time pra estreia da competição, todo mundo, meu Deus, Samuca tá ficando maluco, tal. Mas eles não tinham entendimento. Só que o atleta que ficou como opção no banco e depois do decorrer da competição ele veio a situação, ele sabia. Ele estava tracionado, sabendo que tinha um momento dele. É o que importa pra mim. Que bom. É a minha conversa entre eu e ele. Que legal. Esse é o seu Impasse de Bola, o seu programa semanal aí do futebol palhocense, sempre trazendo não só os resultados, mas toda uma análise, né, de quem vive o futebol, de quem faz brilhar. E se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, em imagens, você sabe do brilho do olho aí desses três ícones aí importantes pro futebol palhocense. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho a gente já volta para seguir falando sobre as competições dos times de Palhoça. Fica aí, a gente já volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Esse é o Impasse de Bola, o seu programa da Rádio PH, a rádio que toca Palhoça, sempre trazendo os resultados, análise, tudo que acontece dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas aí também, ok? Que bom te ter como ouvinte aí, acompanhando toda semana um pouquinho mais, a gente sempre com o Najib, que hoje está ainda no departamento médico, mas já quase bom. E temos também sempre Amaro Júnior com a gente. No primeiro bloco a gente viu um pouco sobre como foi a última rodada, principalmente no Interligas. Comentamos aqui de algumas polêmicas, então já teve impasse de bola no primeiro bloco. E agora a gente volta com o Amaro pra gente seguir aí nas competições, trazendo um pouquinho da análise do que tá acontecendo. Também no Brasileirão a gente quer ouvir, quarentão, cinquentão, é contigo, gurizão. Eu citei que no quarentão aqui o Paraíso venceu o Unisol lá no Sertão do Campo, mas o Samuca me lembrou que no meio de semana, acho que foi na quarta-feira, né, Samuca? Na terça-feira passada, no momento que a gente estava fazendo o programa, inclusive, o Rio Grande venceu em casa o Paysandu por 4-3. É a segunda derrota do Paysandu. O Paysandu tinha toda uma expectativa em cima dessa categoria. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um amistoso lá, no jogo treino. Eu vi o potencial da equipe, tomou 3-0 na estreia do Paraíso e agora perdeu de 4-3 pro Rio Grande, inclusive tomou um susto nessa boca, tomou 3 logo de início, foi buscar o empate e no final acabou tomando a derrota no contra-ataque, né? Foi isso, não foi? Eu tive a oportunidade de estar presente lá assistindo o jogo. O time do Rio Grande muito bem montado, muito qualificado, muitos atletas assim que já fizeram história no amador, tanto no amador quanto no profissional. Um belo jogo. Não tomaram conhecimento da equipe do Paysandu. O Paysandu, claro que não justifica, mas estava um pouco desfalcado, assim, né? Alguns atletas faltaram. O Marcelinho Silva lá de Garopaba veio, não? Não veio, faltou parece que 4 ou 5 atletas do Paysandu, mas enfim, o resultado foi
3-0 pro Rio Grande no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Rio Grande começou a fazer umas trocas. O Paysandu não tinha muita opção de troca no banco, estava com bem poucos jogadores. Foram buscar 3-3 e quase no apagar das luzes lá, o Rio Grande fez o gol que sacramentou a vitória por 4-3. Antes de entrar no resultado da Série B que o Guarani está participando, eu vou falar da bola menor e da bola maior. Opa. Tá? Na bola menor eu vou no futsal, que participou esse ano representando o município, a Escola Mundo do Saber, ali do Pagani ali. Eles representaram o Palhoça, foram campeão do GESC, que é para alunos de 12 a 14 anos no masculino, e ficaram em terceiro no feminino, classificando para a etapa regional. E teve uma etapa sul-brasileiro de futsal, a CEMIL, que fazia esse evento, foi lá em São Bonifácio, e os moleques da vila lá do Frei Damião participaram, ficaram em terceiro no Sub-13, e o Palhoça Futsal, do professor Alex, foi campeão no Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. O Palhoça predominando na região. Alex faz um belo trabalho, Faz um belo trabalho. Foram lá e venceram em todas as categorias, foram muito bem. E na bola maior, eu vou para o projeto Onda, o projeto de basquete lá na Unisul. Eles atendem cadeirantes e não cadeirantes, a equipe não cadeirantes foi campeão da Olesc, que é uma competição até 16 anos em Criciúma. Também foram campeões invictos, venceram os 4 jogos lá em Criciúma. O futebol feminino, que eu tenho sido cobrado esse ano, que nós vamos fazer uma competição do feminino no segundo semestre. Né? Que me desculpe os marmanjos, mas o futebol das meninas é a menina dos olhos do impasse de bola. Porque a gente tem uma missão aí e vai ser bem legal. Um compromisso que eu assumi. Esse é o maior impasse. Inclusive a Liga do Vale Norte fez a final esse final de semana e a equipe do Atlético de Ibirama venceu o Amazonas de Timbó por 4-3 na final lá, uma final muito equilibrada. O presidente da federação, inclusive, esteve no evento. E no futebol 7, nós tivemos no R1 a final também da Copa Governador. Né? Na semifinal, o Figueirense fez 9-0 na equipe da Babilônia, que é aqui de Palhoça. E o Atlético Catarinense perdeu para o Triunfo de 4-3. E na final, o Figueirense ganhou do Triunfo na grande final aqui no R1, fazendo a festa. Figueirense campeão da Copa Governador. A Chape então não participou? Não, a Chape só participa no masculino. Só participa no masculino. Que o Wesley, semana passada, fez o gol do título da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, em cima da Chape. É isso? As duas e na Série B do Catarinense, o Bugre perdeu em casa, Alexandre. Saiu, fez 1-0. O Samuca teve lá no jogo, né? Teve lá mais o presidente. Fez 1-0 logo no início. Mas depois o time do Metrô foi gostando do jogo. O time do Metrô, os jogadores mais experientes, assim, sabe? Foram tomando conta do jogo e aí viraram o jogo para 2-1. O Rafa mexeu na equipe, meteu sangue novo, conseguiu buscar o empate. E no momento que o Guarani estava para buscar, inclusive, a vitória, aí no contra-ataque, numa jogada de desatenção do setor defensivo do lado direito, a gente acabou permitindo a finalização, o goleiro deu rebote e aí o Metropolitano fez 3-2. Complicou a situação do Guarani. O Guarani ficou com 5 pontos, estava tudo embolado ali. Agora no bolo o Guarani estava na frente, agora desse bolo o Guarani já não está na zona de rebaixamento, mas já está ali perigando, entendeu? Então o Guarani ainda tem o Criciúma pela frente, que é um jogo difícil, né? Vai pegar o Caravaggio fora, que já é nesse final de semana, que é um jogo dificílimo também. E aí a esperança é vencer o Tubarão em casa e, por último, ainda tem o Renault fora. Então o Guarani tem uns compromissos muito fortes pela frente. Me preocupa, inclusive, a questão da classificação e a questão da permanência até na Série B, tá? Com essa derrota. O Tubarão tomou 3-0 do Renault em casa. O Blumenau fez 3-1 no Caravaggio. O Caravaggio tinha empatado com o Criciúma, ganhou um gásinho, levou uma torcida lá em Timbó, onde o Blumenau está mandando o jogo, mas o time do Blumenau fez 3-1. E o Inter empatou com o Atlético Catarinense. O Atlético Catarinense bem no jogo, fez 1-0, mas o Inter foi buscar um empate. E o Criciúma em Nação ficou para o dia 6/7. Aqui tem mais um impasse, né? Porque nós temos esse problema do Criciúma, que se concilia devido aos jogos da Série B. Mas semana passada, um dos impasses de bola que eu trouxe para o programa foi a questão do VAR, né? No jogo do Botafogo, de Inter e Botafogo, né? Para mim foi um pênalti absurdo, que na verdade acabou criando um fato, porque naquela situação originou o pênalti e a expulsão do atleta do Botafogo com um a menos,
e o Botafogo tomou 2-0 com 13 minutos de jogo e depois foi buscar a virada lá com 50 e poucos minutos da segunda etapa. Nesse final de semana, na sexta-feira, o Criciúma venceu o Vila Nova com um gol de pênalti também e um pênalti bem mandrake também. O atleta chegou a botar as mãos para trás e a bola estourou entre o abdômen e o braço dele colado no corpo e o juizão deu. O Criciúma não tem nada a ver com isso, bateu e fez e venceu e ficou numa situação mais confortável na tabela. Mas também é um impasse. E a semana passada, para os treinadores, eu acho que a arbitragem tem que ter personalidade, né? Porque hoje eles são bem protegidos hoje, né? Segurança, e a segurança, inclusive, nas imagens, que tem mais segurança ainda. E hoje, com o árbitro de vídeo, você errar no ato temporal da tua visão e do reflexo de apito é uma coisa. Mas, você verifica lance, as imagens, vai lá, vê o lance no vídeo, tem a personalidade de manter a continua decisão, errando né? ainda. E continua errando. Mas ele acertou na primeira decisão. Ele voltou atrás, vendo a imagem de vídeo. Mas isso será é que que não não é dá pra... responsabilidade de quem o orienta lá da cabine? Não tem isso também? Mas tem que ter personalidade. Tem que ter Ele personalidade de ele é manter. o chefe. A minha opinião sobre o VAR, ele veio para auxiliar Isso. a Decisão. autoridade maior. Entendi. Né? Mas ele não pode tirar a autoridade do árbitro. O que o VAR hoje faz? O VAR interpreta e chama ele e diz assim, foi pênalti. Não. Vem aqui no VAR, consulta e tira a sua conclusão. E o árbitro lá que avaliou tem que ficar neutro. A decisão final é do árbitro de campo. Mas ninguém tem ido contra o árbitro de vídeo? Exatamente. Eu não me recordo agora um jogo da Série A no qual é o árbitro que vai para a Copa do Mundo. Ele deu o pênalti, não lembro qual foi o jogo. O VAR chamou ele foi, analisou, avaliou e falou pro árbitro de vídeo. Não, foi pênalti por isso. E, acho que foi no jogo do São Paulo, né? Acho que foi contra no São Paulo. Personalidade, né? E manteve. E ele acertou. Todo mundo elogiou. Sim, todo mundo elogiou. Mas assim, o Bandeira hoje não erra. Vocês já viram que o Bandeira não erra mais? Então eu não vejo porque tem Bandeira hoje. Porque ele levanta e joga a responsabilidade pro VAR. Ficou chato, na verdade. Mas vocês concordam que as duas penalidades foram bem mandrake? Foram certeza, essa do Criciúma aí com mesmo. certeza. Nem existe, né? Não E é um ponto aqui, é um ponto lá no qual eles estão. Faz uma diferença, né? Amaro? Lá no final faz uma diferença que joga toda uma temporada fora. E na Série B ficou assim, o Criciúma mesmo com o jogo a menos está com 10 pontos, o Metropolitano tem 10 também, o seguido pelo Blumenau com 8, o Renault com 7, o Caravaggio com 7, o Inter com 6, aí vem o Guarani com 5, o Nação com 4, Tubarão 4 e o Atlético Catarinense 3. Tudo muito próximo, né? Muito bom. Muito Tá embolado, né? Aí com esse encaminhamento de tabela que eu falei, o Guarani pegando o Caravaggio fora, o Criciúma em casa, o Tubarão em casa e o Renault fora, um desafio complicado. Tá preparado. Desafio complicado. Mas enfim, vamos pra frente. Como é que foi Não tem como fugir, né? E o jogo, assim, como é que tu percebeu a energia, a torcida, efeito disso no time? Como é que faz a torcida do Guarani, assim, a Demônios do Mangue se fez presente, né? Vai estar conosco na semana que vem aqui sempre no Impasse. guerreira, mas a torcida do Guarani ela é mais espectadora, né? Ela assiste mais o jogo do que participa. A não ser a torcida organizada que se inflama ali, tenta motivar de alguma forma e tal. Mas o time do Guarani, ele é jovem, assim, eu senti que é jovem. E aí, às vezes, essa inexperiência influencia. Um jogador que tem mais experiência é o Juninho, que tem feito boas atuações, mas o Maílson, tu viu o jogo, não sei se tu concorda, não tem força. Não tá conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar. Ele está sem força, qualidade técnica é indiscutível, mas ele está sem força para dar seguimento nas jogadas, né? Então eu achei muita dificuldade ali. O nosso lateral direito foi muito mal no jogo também, né? O Gustavo foi muito mal. Quando ele colocou o Agnaldo ali no setor, melhorou um pouco, fizemos inclusive o gol de empate por ali. Mas assim, as peças de reposições demoraram. Inclusive, eu achei que o Rafa demorou para fazer as alterações. Porque o meio de campo que vinha atuando nos jogos iniciais, inclusive era o João e o Eric. Eles estavam os dois no banco e depois ele colocou os dois no mesmo momento. O João entrou muito bem. O Eric também dá um gás, né? E foi aonde a gente chegou no gol do empate. O lamentável foi que a hora que a gente juntou força pra gente chegar, inclusive brigar pela virada, momento, né? Aí proporcionamos um contra-ataque que definiu o jogo. É que essa mudança, né? O pessoal ali, a maioria dos atletas ali são novos, estão subindo de categoria, estão em categoria de base, pelo que eu vi ali, vários atletas não têm
como é que é Cancha. aquela cancha do... E aí o time do Se Metropolitano aproveitou, bem talvez, mais... também, né? Bem É mais nego velho, né? Nego Mais velho da bola e entendeu e foi jogar em cima dos Às vezes, erros. como né? é que tu vê essa integração dos times amadores de Palhoça e com essa integração com o Guarani, que sempre, né, já jogou conosco o amador também? Como é que tu vê isso em relação ao município e lá com o Avante? Então, cara, assim, eu vejo muito importante, né? Porque todo mundo que joga um amador, ele deseja jogar um profissional. Então, inclusive hoje a gente tem atletas que estavam até jogando no Guarani, né? Porque tem essa mão de via dupla, né? Então, eu acho importante e acredito que todos os atletas querem jogar um profissional. E o Guarani está bem mais próximo, né? Cria essa Então, perspectiva próxima da gente. Isso, cria essa perspectiva é boa. Rapaz, é que se juntar o Avante e o Paysandu, nós montamos um time só de atletas do clube, né? Eu acho que um clube profissional, né? Eu não conheço o time do Guarani, não tive lá assistindo, mas uma mesclagem é muito importante, né? Então, acho que tá faltando um pouco disso, pelo que vocês estão deduzindo aqui, né? E além do Guarani, nós temos o Pedra Branca também, que joga a Série C, Sim, joga a sim. terceira divisão esse ano. Tem o Pedra Branca e tem o Santa Catarina. Santa Catarina. Mas o Santa Catarina vai mandar seus jogos lá no Rio do Sul. Vai mandar em Rio do Sul. E o Pedra Branca já começou a Série C. Ele estreou empatando com o Fluminense de Joinville em casa, depois venceu o Porto fora de casa por 1-0 e neste domingo perdeu para o Imbituba 2-0. O Pedra Branca está mandando seus jogos ali no campo de João Paulo, ali na Baixada, ali na ponte do Imaruí. André Amorim, ex-treinador de André Amador. Amorim, tá ali. O André tá ali, trabalhou no Amador. Joguei com o André, Trabalhou no eu Amador. atuando pelo Catarinense e ele como treinador. É André Amorim. grande Tem um amigo. filho também que é bom jogador também. Tem um filho. Ele tem um sobrinho, o Amado deve conhecer, acho que tá lá com a Luiz, o Barra. O Barra ele estreou com nós. Aquele nesse cara, ano. aquele menino ali era pra ser o craque da bola aí. O Wellington Amorim. Não, vale ligar Ele o era radar aí o pelo... estrela do Figueirense. Que idade que ele... Categoria tá de base, ele era o cara do Figueirense, guardado a 7 chaves. Mas infelizmente o futebol ele te dá e ele te tira, né? Aham. É um menino do bem, tenho amizade com ele, respeito muito. Mas ele sabe que em algum momento a cabeça dele não ajudou o suficiente para ele seguir em frente com a qualidade que ele tem. Baita jogador. Ô, Aloysio, tu sabias que o Avante foi 5 vezes vice-campeão palhocense? Sabia. Só não foi mais do que o Eldorado. E um dos títulos do Avante foi em cima do Eldorado. E o único título do Eldorado foi em cima do Avante. Nossa, que coincidência. História. É história, né? Eu sei sim, Amaro. A gente, quando era criança, né? A gente tava comentando ali, meu pai levava eu e meu irmão na garupa até lá. Meu pai é de família do Pacheco, uma família grande, né? Do seu João Cabeludo. Meu avô vendia amendoim nos jogos do Avante, então nosso pai, a gente veio com 1 ano de idade morar no Caminho Novo, mas nosso pai sempre levava nós lá pro Pacheco, né? Então tu conhece a Juraci, torcedora fanática. Sim, a Juraci é famosa lá no Pacheco, né? Aquela goelinha dela lá. Personalidade local. E ela criava muita amizade com os atletas da época, né? Era bem legal, todo mundo vinha lá, abraçava ela, me lembro, era Dedicava gurizão. gol pra Juraci. Isso, Mas tu tem mais um torcedor lá que tu tava falando pra mim, acho que já faleceu, acho que é da época do Diabo Verde, porque a torcida organizada do Avante era Diabo Verde. O Carcavante, né? Carcavante. A gente até chama hoje, a gente usa isso nos nossos jogos ali, a gente sempre usa o Carcavante. Eu lembro muito dele, né? Não me recordo o nome dele, que eu era mais guri, mas ele sempre chegava no jogo pra ver o Avante carcado. Então o pessoal começou a dizer, lá veio o Carcavante. E fizeram uma camisa na época, tudo, e a gente também fez esse ano passado, a gente voltou pra algumas pessoas lá, e a gente tá carregando isso daí. Pra Porque buscar essa história. é uma esse- história que a gente também, né, voltando um pouco, o Avante ficou 10 anos sem participar de campeonatos, né, graças à coragem do meu irmão ali, que hoje é o presidente, e acreditou no trabalho também que eu estava desenvolvendo no meu time, então a gente conseguiu erguer essa chama aí que a gente fala, que resgatar o Pacheco ali e a comunidade agora pra gente ser forte novamente, né? Então, que nem tu falou, foi 5 vezes Mas vice-campeão. é bicampeão palhocense. É bicampeão palhocense, mas fomos mais uma vez vice-campeão ano passado, né? Ah, pois é. Mais Então uma vez estamos nessa linha aí, mas a gente sabe que tu não chega numa final de campeonato sem mérito, né? Então a gente tá sabendo aproveitar isso também, sabemos aplaudir quando a gente perde, então para depois a gente poder ser aplaudido também, então isso é que a gente busca, né? A o nossa hora Avante. vai chegar, como diz o outro. O Avante foi campeão em cima do Estrela Azul e em cima do Eldorado. Já o Paysandu tem 3 vice-campeonatos. Tem um pro Guarani. Que história é essa do Guarani, rapaz? Pra vocês dois que são treinadores.
um jogo extremamente equilibrado. O Paysandu fez uma boa equipe. O segundo jogo da final foi lá no Aririú, casa cheia, lotado, socado o campo. E aí tem um torcedor do Guarani, aqui do Rio Grande, e ele começou, antes de começou o jogo, ele começou, bota o carreta no meu ouvido ali, trabalhava, era atrás da trave do lado de lá, bota o carreta, e bota o carreta, e seguiu o jogo, 0x0, veio prorrogação, e eu botei o carreta, e aí o último lance do jogo, o carreta fez o gol. Aguenta, eu disse, bota o carreta, Daí bota o carreta. Eu fiquei pra ele, obrigado, meu amigo, obrigado. Tu tinhas razão, pô, tu tinhas razão. Obrigado pela força, eu não tava vendo. Os corneteiros. Eu vivi. E aí o Paysandu depois foi ex-campeão, né? Ex-campeão paliocense, né? Que ano foi esse aí, Amaro? O ano da final com o Paysandu foi 95. 95. Foi 95. Nós fomos campeão lá, porque aí o Paysandu perdeu para nós, depois para o Atlântico e para Cerâmica. Nós fomos campeões em 94 em cima do Avante, lá no Pacheco também, e no ano seguinte nós fomos campeões lá no Paysandu. Mas, com todo respeito, quando o Guarani participava, era uma covardia também, né? Não, nós tínhamos jogos muito. Nós também fomos algumas vezes vice-campeões também. Nós perdemos pro Atlântico, final pro Atlântico, perdemos umas 3 finais. Eu lembro que eu era Cruzeiro. molecão, eu fui amava assistir aí, o time do Guarani. Porque os caras faziam só time bom. O Guarani era a referência, né? É que no Amador aqui... Tinha uma rivalidade muito grande entre Avante e Atlântico, né? Tinha essa rivalidade muito grande. Pela proximidade até, né? Por causa da proximidade. Família, eles mais compravam de a bairro, entrada né? pra ir no estádio, por causa que quando chegavam na final, porque o Avante sempre se encontrava com o Atlântico, eu me lembro. Então, o Avante, nessa época, o goleiro era o alemão, ele sempre tomava uns frangos. Então, quer ver de falta, tinha um medo de ver o Tião bater a falta lá, todo mundo já ficava, vai ser gol do Atlântico, vai ser gol do Atlântico. Então, isso eu me recordo também da época. O Avante sempre teve a comunidade próxima também, e a gente ia até de caçamba às vezes quando jogava no Atlântico, era muito, muito legal. O meu amigo Jacaré, o Gilmar, ele foi presidente lá do Avante, ele era lateral do time e presidente ao mesmo tempo também. Sabe que eu já perdi uma pro Paysandu, né? Uma final. Perdeu uma Paysandu? Dirigindo Cerâmica? Cerâmica. Aqui quando os jogos ainda era no Guarani a final. Guarani. Eu fui ali. Perdi em 2014. E aí... Não, desculpa, 2016. E aí em 2017 eu ganhei deles. Histórias de vitória e de derrota. Às vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Com certeza. É sempre uma forma de gerar aprendizado também. Você tá com a gente no Impasse Bola, o seu programa sempre de terça-feira, às 19 horas, trazendo sempre aí os últimos resultados, análises do futebol local. A gente agradece sempre a tua audiência aí, seja pelas redes sociais, seja pelos agregadores de rádio. Você também pode nos ouvir no Spotify, no Deezer ou no site da CDL, do Paliocense, também da Rádio PH, e claro, pelo aplicativo exclusivo que você tem da Rádio PH, tanto para Android quanto para iOS. A gente vai para um último intervalo rapidinho e voltamos para o último bloco, porque a gente quer seguir nesse caminho aí das histórias, dos causos, queremos detalhes de quem vê sempre o jogo de mais perto, porque hoje estamos com 2 técnicos e também com Amaro Júnior trazendo história de futebol paliocense. Fica por aí, a gente já volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal, e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas.
rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. E voltamos para o terceiro e último bloco do seu Impasse de Bola. Esse que é o programa do futebol palhocense, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Toda a boleirada já sabe, fica ligadinha para acompanhar. Mas se perder algum detalhe, você também pode acompanhar às quartas-feiras. A nossa reprise é ao meio-dia. Ou em podcast, que você terá a oportunidade de ouvir em áudio lá pelo Deezer, pelo Spotify, ou no YouTube, no Facebook, para também ver as imagens dessas 4 carcaças aqui que lhe servem nesse Impasse de Bola dessa terça-feira, dia 28 de junho. O terceiro bloco, você já sabe, é o bloco que, se a rádio tivesse cheiro, era a hora do cheiro de mofo, aquele naftalina véia mesmo, porque a gente quer saber as histórias, os causos de bola, que também nos inspiram, né, para essa moçada que hoje tá correndo com juventude aí pelos gramados, mas também a gente revisitar um pouquinho as nossas histórias, e a gente vai para essa enciclopédia de futebol palhocense, catarinense. Amaro Júnior, conta pra gente qual o causo da bola que tu traz hoje, nego. Um pouco de cultura do futebol. Sexta e sábado nós tivemos o 21º seminário de arbitragem lá na federação. E a escola de arbitragem traz o nome de Gilberto Narraz, que é irmão do Dr. Juarez Narraz, aqui sendo Palhoça, sempre participa muito dos nossos eventos esportivos, colunista do Palhocense. E o Gilberto Narraz, ele foi ex-combatente, né, marinheiro e árbitro de futebol. E em 1971, houve o Clássico da Vergonha. Clássico da Vergonha, Avaí e Figueirense foram convidados para fazer um clássico comemorativo, um evento militar. Era comemorativo aos 7 anos do golpe militar, enfim. E aí o jogo, no desenrolar do jogo, com 10 minutos do segundo tempo, fechou o pau. Brigaram todos, pegaram o pau da bandeirinha, enfim. E o Gilberto simplesmente chegou e expulsou os 22 jogadores. Uau! Isso é notícia até hoje, é só jogar na internet. E tá ali, Clássico da Vergonha, e o Gilberto teve a coragem de expulsar os 22 jogadores. Então, os 22 jogadores, depois de separar, foram pro vestiário e tal. O comandante estava ali, o governador do estado, e disse: não, pô, esse jogo não pode acabar assim. Vamos chamar esse cara de novo, vamos fazer. Aí, ô Gilberto, vamos dar um jeito de dar continuidade nesse jogo. Não. Ele era, acho que segundo sargento apenas, e ele disse: não, aqui quem manda sou eu. No jogo quem manda sou eu. Aqui eu não sou subordinado. E todos estão expulsos porque não respeitaram a regra do jogo. E ele expulsou todos os jogadores. Olha só. Tem a títulos, fibra palhocense, mas na história do futebol. Tem títulos que trazem homem forte, exemplo de homem, alguma coisa dessa natureza, sempre ressaltando o que ele fez. E Deixa aí, cumprir a regra, né? Isso, o sindicato e a federação resolveram homenageá-lo com o nome da escola de arbitragem Gilberto Narraz. O que aconteceria então hoje com a ele? formação... O que aconteceria com ele hoje, Amaro, se ele fizesse isso? Hoje os tempos são diferentes, né? Os tempos são Hoje diferentes. ele ia correr o VAR ia chamar, O VAR. mas ele não ia seguir o VAR, não. Exatamente. Isso aqui quem manda sou eu. Não tem nada de árbitro de vídeo, né? Personalidade é algo, né, que se tem ou não se tem. Que é legal que ele ficou na história por honrar ali a própria decisão diante de uma situação que realmente era de pressão, né? Uma época que não tinha tanta liberdade, né, Amaro? É verdade. Mas ele foi... Firme, para usar outro termo. Engasguei aqui. Mas foi firme. Mas aqui, eu também estava comentando aqui nos bastidores, assim, ó, o que chamou a atenção no ano passado foi o primeiro jogo da final. Rapaz, parece aquela situação de La Bombonera, de Libertadores, que foi aquele que foguetório era aquele, que fumaceira era aquela, quando as equipes entraram em campo, que cada gol que saía também era uma loucura, Aloysio. Então, Mara, a gente se preparou, né, para essa final. Inclusive a gente comentou também da pouco ali que se tu bater a foto do primeiro jogo, nunca vai ser os mesmos que vão estar jogando uma final, né? Se chegar até lá. E com nós também aconteceu isso. Me lembro que o primeiro jogo a gente perdeu pro Liverpool em casa. Mas eu tinha já um projeto na minha cabeça, né, com os atletas, tudo que eu queria mesclar com pessoas também do bairro para poder fazer a história reviver de novo. Então a gente teve isso, eu perdi. Quando eu saí de campo, olha, eu fui xingado, vieram de dedo de mim. Teve gente que veio de dedo de tu, quem é aquele 20 lá que tu botou, quem é aquele fulano tal daí. A gente perdeu esse jogo, eu falei para ele, não tem problema, cara, depois tu vai ver o resultado, né, mais para frente. Então quando a gente foi começando a vencer, teve um dia que o próprio torcedor falou: quem é aquele cara bom pra caramba? Esse é aquele 20 que tu falou que era ruim pra caramba. Esse é o rapaz. Aí ele assim: nossa senhora,
Vocês não dão tempo, vocês querem as coisas da goela abaixo, de goela abaixo não se ganha mais nada, né? Tem que dar tempo, então a gente se programou para essa final. A gente tinha o Gilmar Dalpozo ali dando uma força pra gente, que foi um marco também aqui pro futebol de Palhoça, né? Acabou de ser demitido lá no esporte, né? Pra mim uma notícia muito triste, porque ele vinha fazendo um belo trabalho lá, né? Mas ele já chegou lá com a rejeição lá da torcida, mas enfim. Mas ano passado ele tava nos ajudando aqui, nos auxiliando, e ele teve até no vestiário com a gente da final. Que legal. Então a gente tem vídeo gravado dele, a gente não publicou, porque, né, ele é um profissional. Tava no banco, né? Ele tava no banco lá, tudo com a gente. Mas eu falei pro pessoal, vocês têm que aprender aqui, ó. O Gilmar Dalpozo tá aqui, é profissional, cara. Ele vive o futebol profissional, campeão brasileiro de Série C. Então, um cara que tem uma bagagem enorme. Vamos aproveitar ao máximo, é 10 anos na frente dos outros. Que legal. Então, eu consegui aprender muito com ele. Então, eu absorvi. E o pessoal também, muitos absorveram. E a gente conseguiu mover ali várias pessoas. Ele fez vídeo ali pra nós chamar uma torcida também. Foi bem bacana. E a gente conseguiu fazer aquele público ali que também a gente não esperava aquilo tudo. Mas foi muito lindo, foi maravilhoso, né? Infelizmente, a gente perdeu aquele jogo, mas foi um jogo... Histórico, né? Um jogo histórico e um jogo de alto padrão, com duas equipes correndo atrás da vitória o tempo todo. Foi um jogo até de 5-2, mas no meu ponto de enxergar futebol, não condiz pelo que foi o jogo, mas eles aproveitaram as oportunidades deles melhores, né? Que a gente sabia qual eram as melhores oportunidades deles e eles souberam aproveitar, e parabéns para eles, né? Faz parte. Fomos pro outro jogo também, foi bem bacana. A nossa torcida foi lá também, apoiou, mas não era a nossa vez, né? Como se diz. Então, eu tô sabendo... Tudo a seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tu não pode desistir do que tu almeja, mas tu tem que saber que tem gente trabalhando lá do outro lado também, que tem os méritos também, né? E tem que valorizar isso, né? Isso. Nós brasileiros, a gente não valoriza, né? Uma segunda colocação. Verdade. Dizem que é melhor tu ser bronze do que ser prata, né? Porque o bronze tu ganha com a vitória e a prata tu acaba ganhando com a derrota. Então Amaro, é muito complicado. Amaro, deixa eu só puxar uma ali. Pra mim, ser o vice-campeão, eu queria ser campeão, mas a história do Avante já foi muitas vezes vice. Então eu já tava meio relaxado, entendeu? Eu cheguei na final. Então eu já não tava tanta entendeu? Não tava com muito... Eu sei que eu tinha a chance de ser campeão, mas tudo tu passa pros atletas, que nem o Samuca falou ainda há pouco ali, a gente estuda assim o adversário. A gente vai tentar achar onde que tem uma falha lá, onde que a gente pode aproveitar mais, entendeu? Então a gente achou algo no adversário, tentamos fazer aquilo e não deu certo, então... E por falar em pressão, alguns programas atrás a gente estava conversando sobre isso, sobre como que funciona a interação da torcida, e eu acho que foi o Amaro que comentou com a gente que pro pessoal profissional, eu acho que eles já entram meio que num túnel ali, e é ele e a bola e os jogadores. Isso acontece também, Samuca, no amador, ou isso de repente é mais... passional, tu vê a torcida gritando e aquilo abala mais o jogador amador? Como é que tu vê isso? Não, isso acontece. Em determinada situação acontece mais no amador do que no profissional. O profissional, ele entra no hotel, não quer saber o que está acontecendo lá fora. O amador, você vai lá no bar do clube, você vai no dia a dia, no teu bairro, a pessoa te encontra. Tu identifica até a voz. Com certeza. Tu conhece a voz, claro. Você sabe quem está falando contigo. Às vezes, naquele momento tu transmite a ele que tu não tá prestando atenção, mas tu sabe até o movimento que ele tá fazendo pra te xingar. Mas eu já passei, já tem um olho nas costas. Já passei por, né, vários perrengues assim, mas tudo bem, faz parte do futebol, o torcedor é isso aí mesmo, por isso ele já tem uma torcida apaixonada lá, né, Samuca? Tem, o Samuca, assim, tem. Eu sei que o Aloysio tem um irmão dele agora que tá dando esse suporte, mas tu tens um outro irmão que não é de sangue, mas eu sei que o Nelson é teu parceiro. Aquela diretoria também dá vida por ti também, eu acredito muito. E tens um time extremamente experiente, né? Como é que é a lida desses jogadores experientes ali no vestiário? Tens o Léo que te ajuda também, né? Sim. Então, Amaro, eu vou partir do princípio, né, para deixar uma coisa mais clara. Até por sinal, para começar a história, eu tenho que incluir o Aloysio na história. A gente é amigo de infância, moramos no mesmo bairro desde sempre, se criamos, estudamos junto, aprontamos na rua junto, enfim. E depois cada um seguiu o seu caminho, né? Mas nunca deixamos de se falar e temos um respeito um pelo outro, assim como pelo Aldinei, muito grande. E o time no qual ele é dono, posso falar dono, assim, que é o que ele comanda, que é o Até a Próxima. Ele nasceu numa brincadeira no qual era para resgatar o pessoal
que se criou junto. E, inclusive, eu fazia parte. Mas por a minha vida ser muito corrida e tal, eu acabei não conseguindo ir mais. E aí ele colocou o time na segunda divisão e a gente se enfrentou na segunda divisão do ano passado, né, Aloysio? No ano passado. Do ano passado. Ele com Até a Próxima e eu ajudando o Lui no Por Arte. Mas enfim, como eu te falei, vamos voltar para a tua pergunta, eu comecei com o Jefinho em 2014. Lá no Cerâmica. O Jefinho, uma pessoa extremamente, que eu tenho o meu respeito e o carinho por ele eterno, e gosto sempre de citar o nome dele porque foi onde tudo começou. E eu comecei com ele, o Batista ali, sempre ajudando, tentando de alguma forma contribuir, né? E chegou um momento que ele falou: para mim, Samuel, não dá mais, eu tenho minha parte de trabalho, eu não consigo... Ele trabalha na FESPORT. Não consigo tocar mais. E eu falei: então tá bom, então vamos embora, né? Ele: não, mas fica aí. Eu falei: não, eu tô contigo, cara. Acho que quando a gente, né, entra tu faz uma equipe ali, um projeto, tu tá junto. Daí o Batista veio, conversou comigo, o Bonitão, o Marlon. Falei: pô, olha, eu não tenho experiência, joguei no Liverpool, joguei no Bela Vista, mas eu, como comissão técnica, eu não tenho experiência nenhuma. Ele falou: não, mas é tudo que a gente quer. Tem Falei: perfil. Falei: então tá bom. Não me cobre o resultado, pelo menos no princípio. E graças a Deus, em 2014, eu consegui chegar na final. A minha primeira final em carreira solo. Eu falo pro Jefinho: a culpa é tua. Essa cachaça é obrigação, a culpa é tua. Vamos voltar. Ele fala: não, Samuel, não volto mais, não, pra mim não dá. E aí, graças a Deus, de 2014 pra cá, todas as finais de Palhocense, lá tá o Samuca, né? A gente cria amizades, cria, às vezes, uma inimizade dentro do futebol, que eu acredito e eu tenho isso na minha cabeça, que as pessoas não levam pro lado pessoal, porque a gente mexe com emoção, né, Amado? E a emoção às vezes faz a pessoa ficar chateada, porque ele não tá no meu time, tá no outro, mas é tudo coisa passageira. E voltando ali ao Paysandu, eu falo isso pro Nelson, que ele não combina com o futebol. Porque ele é uma pessoa extremamente organizada, ele é dedicado, ele abre mão de qualquer coisa para viver o Paysandu. Tenho várias pessoas ali que abraçam a causa com ele. O clube é muito organizado. Talvez hoje posso falar assim, tranquilamente, que é um dos clubes mais organizados do futebol amador da Grande Florianópolis, em questão de gestão financeira, de todos os sentidos. E tem uma torcida apaixonada. Cobra resultado mesmo, cobra perfil de jogador, quer pessoas comprometidas. Elas fazem a parte delas, mas elas exigem a nossa parte. E a gente está ali tentando contribuir e fazer o melhor para o clube. É legal porque esse novo forma, né, de gestão, enfim, de lidar com isso, também vai elevar de uma forma geral, né? Por isso que eu acho que está no lugar certo mesmo, porque acaba fazendo escola, enfim. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele consegue fazer o futebol e o social. O Luiz tem conversado comigo: Amaro, o social também, nós temos que fazer uma parceria aí, vamos começar a fazer um social também. Que é onde vai buscar o recurso, onde vai buscar os investidores, e tá voltando no mercado, né? Mas como tu mesmo falou, Luiz, tudo a seu tempo, as coisas vão acontecendo, né? Sim. É legal porque vocês podem contar sempre aqui com o Impasse Bola, também com o Jornal Palhocense. A gente quer sempre mostrar o que tá acontecendo, esses eventos, né? E eu queria... a gente sempre pergunta também como tá a questão da base, como é que vocês veem aí nos bairros de vocês, a formação de novos talentos. A gente pode garantir que teremos grandes talentos no futebol palhocense por um bom tempo? Como é que vocês veem isso? O gurizado só quer jogar PlayStation, que futebol no celular. Hoje a gente vive nesse mundo digital, né? Uhum. Mas mesmo assim, tu consegue influenciar as pessoas ainda, né? As crianças a jogar futebol. Tu joga uma bola pra uma criança, ela já quer correr atrás, né? Eu vou dar um exemplo de mim, né? Lá na minha casa, eu tenho 2 filhos. Um já puxou mais pro digital, mas o outro já puxou mais pra bola. Então, mesmo se tu perder um, tu tem mais um. Então tá meio a meio o negócio aí. Dá de continuar assim. O Avante, como ele voltou ano passado, né? Ele tá se reestruturando. Tem projeto ainda para essa base. A gente, esse ano, já vai ter juniores, já vai participar dos juniores também. A gente entrou com 50 e com o principal, né? Pro ano que vem, a gente tem uma expectativa de também ter um 40. E daí, não sei se a gente vai conseguir fazer algo abaixo dos juniores ainda. Daí ainda é mais pra frente ainda, né? Uhum. Porque a gente lá ainda tem... Como ter que se readaptando até com o que tu já vinha fazendo. Imagina, um clube que tá 10 anos sem participar. Ele criou só aquele giro por mês daquelas pessoas que frequentavam lá, tipo um sócio, né? Uhum. Que tem o seu horário de final de semana, só tinha isso. Então até a gestão lá era meio que fácil.
Eu costumo dizer que a gestão lá era a melhor, era digital. O cara pode ficar em casa, ser presidente, ficar em casa, não precisa nem ir lá. Então eu tocava a sede do campo lá, que eu aluguei a sede do campo, né? Faz 3 anos que eu aluguei a sede do campo, então eu ficava lá de responsável de tudo. E nem fazer parte da diretoria eu fazia, né? Porque eles só administravam, né? Porque já é um negócio que girava sozinho. E agora os desafios vêm. E agora como a gente médio prazo e longo prazo. Como a gente agora levantou essa lebre, como diz o outro, e que nem vocês estão falando do seu Nelson, eu parabenizo ele mesmo, mas tem vários, que tu vai se apaixonando, entendeu? Tu Vários vai pegando. Eu nunca me imaginei estar hoje comandando uma equipe e estar fazendo o que eu tô fazendo hoje. E é uma coisa que eu tô apaixonado. Que entendeu? bom. Dá pra Então, ver pelo brilho do olho. Então isso. Fala com o coração, né? Então isso que é bacana no futebol. O meu irmão, ele é o último mandato dele de presidente lá. Ele não quer mais por quê? Por causa que ele tá envolvido em várias coisas. Então tá acarretando porque tem que ter uma diretoria que queira estar em tudo, né? Então ele deu esse peitaço tudo lá. E agora a gente tá vendo aí para fazer uma parceria de diretoria pra gente já tá pensando no futuro, né? Sobre o que a gente tá levantando agora. Então a gente já levantou uma lebre que todo mundo viu que dá. Pela estrutura que o Avante tem, por tudo que o Avante já fez, e o povo gosta disso, a torcida gosta, que nem ele falou, o pessoal vem e cobra. Ou tu acha que se o Avante não chegar numa final, não vamos ser cobrados? Né? Sim, então, total. parou, ano que vem ninguém mais vai disputar nada, o Avante parou de novo. Vai ficar um negócio feio. feio. Expectativa. Então, e lá no Aririu, como é que tá, Samuca? Então, só para voltar A base. Que você falou da base ali, eu acho que isso é muito educacional e parte de dentro de casa. Essa questão do incentivo ao esporte, ao incentivo a qualquer outro órgão, a não ser a parte eletrônica do negócio. Porque eu vejo assim, ó, por exemplo, no nosso município hoje, poxa, tem várias praças, vários projetos de escolas que eu vejo, eu acompanho. A prefeitura faz um trabalho maravilhoso, fez várias praças de esporte aqui para pessoa. Mas o que acontece? Os pais têm que incentivar. O que um pai faz hoje quando o filho começa a chorar ou tal, pega o celular. Então não adianta a gente lutar pelo esporte, mas se o pai ou a mãe não incentivar, né? Porque eu acho que quando passa para educação não é alfabetização. E o brasileiro ele confunde educação com alfabetização. Educação parte do princípio de dentro de casa. A atividade física não é porque o cara vai ser jogador e vai resolver a vida da família. Não, é porque vai ser saúde, vai evitar o futuro atestado, vai evitar a pessoa lá num hospital, num posto de saúde. Às vezes eu não gosto de política não, mas desculpa eu falar isso, eu vejo as pessoas reclamando de tanta coisa, mas é tanta ignorância, porque tu pode evitar problema de saúde em hospitais. Tudo preventivo. Pode fazer a prevenção, e a prevenção nada mais é do que o esporte, uma caminhada. Então tem que ser olhado de outra forma. Eu acredito que nas próximas, vamos dizer assim, gerações, vai ser cada vez mais difícil, porque ninguém quer nem caminhar. Eu acho que é um ciclo isso, sabe? Eu acho que a gente está repensando isso, e eu acho que as gerações futuras também devem dar a importância de vida ao movimento, né? Ao esporte, à saúde. Sempre que eu falo aqui no 50ão, no 40ão, eu digo que isso é medicina preventiva, porque a gente vê os velhinhos se cuidando, né? Sim. A gente vê eles cada vez, o cara tá com 50 poucos anos, tá jogando, tá correndo muito, e quando tu questiona eles a respeito da base, a realidade do futebol amador, é privilegiar os ex-atletas, os 50ão, são eles que mantêm, na verdade, as equipes principais. Porque ali são os sócios, ali é quem contribui, exatamente. Ali é quem participa do dia a dia, quem almoça, quem vai numa atividade social, quem respira o clube, né? E essa parte hoje da base, ela está muito mais para o poder público municipal, com a fundação, de fazer essas atividades nos bairros, de colocar os professores. Alguns clubes terceirizam esse trabalho, né? Isso. Então tem alguns projetos, assim, o Atlântico tem lá, porque o menino lá foi, Edinho, né? O Rio Grande tem. O Rio Grande tem agora, porque aí o profissional às vezes vai e resolve, ou terceiriza o trabalho, e aí consegue conciliar, né? Mas na maioria é essa identificação, né? Vocês lá, eu sei que tem as equipes, inclusive o teu time que joga na terça-feira, que nós temos um compromisso, né? Na próxima semana nós estaremos lá jogando contra a equipe do Aloysio, o Master do Guarani. Então é isso, cara. Assim, eu quero agradecer a presença de vocês. Rapaz, nós conversaríamos aqui mais umas 2 horas. Tem muito assunto, né? É muito assunto, que o homem da cobra é a mulher do sarampo. Cara, fiquei muito feliz.
Muito bom, muito bom. Grande episódio aí, grande programa do Impasse Bola. A gente quer agradecer, quer relembrar essa importância aí que vocês trouxeram do equilíbrio, né, entre saúde, mente e corpo. Então fica sempre a dica aí pra você incentivar entre os seus, bater uma bola, correr, se movimentar, porque o nosso corpo foi feito pra isso. Obrigado, Amaro, por essa parceria em mais um programa Impasse de Bola, sempre no oferecimento da Via Placas e também da Amaro Esportes. A gente fica por aqui, mas tem reprise nessa quarta-feira ao meio-dia e a gente tá de volta na terça-feira da semana que vem, sempre às 19 horas. Um grande beijo pra vocês, a gente fica por aqui, até mais. Valeu, tchau!